Olá, cumprimento a todos. Eu me chamo Gabriela Betim Capa, eu sou graduada em Artes Visuais pela Universidade Federal de Santa Maria e atualmente eu curso mestrado no programa de pós-graduação em Artes Visuais, também da Universidade Federal de Santa Maria. O artigo do qual vou falar aqui na minha apresentação, ele na verdade é um recorte dessa pesquisa de mestrado que eu venho desenvolvendo desde o início do ano de 2020 no PPG Arte, né? É uma pesquisa em poéticas visuais, priorizando minha produção artística, na linha de arte e visualidade, e tem orientação da professora doutora Karine Pérez. É uma pesquisa financiada com Bolsa CAPES. Então, de certa forma, eu vou estar falando dessa investigação como um todo aqui na minha apresentação. O artigo ele se intitula Instantes Invisíveis, recortes da paisagem urbana entre o que já foi e o que nunca será. E ele trata de paisagens do espaço urbano contemporâneo da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é a minha cidade de residência e também de estudo. Ele tem como principal objetivo problematizar a relação dicotômica entre a fragilidade das construções em ruínas e o estado transitório das novas estruturas prediais que se solidificam na urbe. Aqui também está implicado o problema de como articular de um modo prático teórico essa relação dicotômica na pesquisa, né? Então, é nesse sentido que a fotografia ela surge como um recorte desses estágios fugazes, esses estágios efêmeros dessas paisagens, e também como um material de uso artístico que posteriormente é tratado digitalmente. Então, apresento parte do processo artístico envolvido na série Instantes Invisíveis, que é uma série de obras de autoria própria, na intenção de discutir esse tensionamento entre essas paisagens fotografadas e evidenciar também uma pós-produção das imagens. Bem, e por que ruínas e edificações, né? Acredito que nesse contexto pandêmico, muitas pesquisas acabaram se modificando de um modo geral. E minha pesquisa foi uma delas, que eu começo a me questionar qual acesso ao espaço urbano eu estou tendo nesse momento, né? Que relação eu estou tendo com esse espaço? E essa relação é única exclusivamente através de um recorte de janela do meu espaço domiciliar, que me conduz justamente a uma edificação em processo de construção, e que anteriormente comportava uma ruína. Então, eu começo a pensar nessa relação dicotômica, né, entre ambas, e percebo que as duas paisagens, agora pensando na coexistência, né, de ambas, elas se encontram nesse estado transitório espaço-temporal. Estão se modificando interruptamente, mas se encontram nesse entre espaço-tempo, né? E a própria coabitação, tanto das ruínas quanto das edificações, é uma característica que pode ser vista na cidade de Santa Maria, mas, sobretudo, é uma característica do espaço urbano contemporâneo, que permite essa coexistência de paisagens em um mesmo espaço-tempo, né? E não deixa de ser também um paradoxo da contemporaneidade. Então, eu passo a fotografar essas paisagens que estão sujeitas à efemeridade do espaço e do tempo, e a fotografia digital, ela surge também como uma via de acesso a esses territórios investigados, pensando na impossibilidade de transitar por esses espaços, de tocá-los, né, ou de habitá-los. E eu vejo a fotografia a partir de dois estágios, então, no meu trabalho artístico. O primeiro deles é como esse recorte de perspectivas, né, quase como uma captura desses estágios fugazes das paisagens. E aí eu menciono a fotografia através de duas categorias, que são de fotografias inexpressivas e fotografias que partem de um não tema. Aqui já citando, né, essa autora Charlotte Cotton, porque ela descreve essas fotografias que são, sobretudo, fotos que partem de elementos para os quais não se costuma dirigir tanta atenção cotidianamente. E eu acho que elas dizem muito da intencionalidade, do que de significativo se escolhe para ser ressaltado nesse primeiro estágio de trabalho, né? Falando aqui mais de mim e do meu trabalho artístico. Então,
é, sobretudo, a forma como nós nos relacionamos com esses elementos e também uma problematização de uma percepção mais imaginativa dessas paisagens. E aí existe um segundo estágio, que é exatamente a fotografia como esse material de uso artístico, né, que é tratado digitalmente, e essa pós-produção das imagens que é evidenciada. E aí eu menciono a série Instantes Invisíveis, que é uma série ainda em processo, mas trabalha sobretudo com esses recortes de imagens que são organizados em camadas para serem sobrepostos e reorganizados na composição do trabalho artístico, mas são recortes que carregam a essência de cada uma de suas partes, né? Apesar de separados, eles carregam a essência de cada uma das partes. Então, apesar dessa série ela ter início anteriormente com outras experimentações que visavam uma maior transparência, além da sobreposição, as obras que eu evidencio aqui são obras que surgem no momento mais maduro da pesquisa, digamos assim, porque elas já têm esse objetivo mais conciso, que é o tensionamento desses instantes invisíveis, que nada mais são do que as capturas iniciais, né, desse primeiro estágio de trabalho, e também problematizam através da pós-produção das imagens essa característica do que essas paisagens um dia foram, seja anterior à captura ou no momento da captura, e o que elas nunca serão. Nunca serão por conta das paisagens inventadas que elas resultam, né, com essa pós-produção, que seriam paisagens impossíveis num mundo real, digamos assim. Então, esse segmento de obras que eu denomino como ruína da edificação, porque intenciona literalmente partir de uma edificação em processo de construção para transformá-la em ruína, que, no entanto, é um processo que pode ser visto também de maneira reversa, né? Mas são composições que ocupam o espaço de uma maneira mais livre, sem uma restrição de dimensão, e também adotam esse formato mais livre também. E apesar de existir uma característica de abandono, né, seja pela paleta de cores, pela ausência de pessoas ou de sinais de vida humana, essa característica ela é, de certa forma, confrontada por essa vegetação que é a protagonista do plano, né? Então, eu acredito que, mesmo diante do impacto do contexto pandêmico na pesquisa, né, esse estudo conduziu e continua conduzindo para aproximações e reaproximações a esses estados e estágios de passagem espaço-temporais, né, na intenção de agenciar mesmo essa relação dicotômica entre as ruínas e as edificações e problematizar mesmo a suspensão espaço-temporal entre passado, presente e futuro de algo que já foi, ou mesmo algo que está sendo e algo que nunca será. Então, aqui estão algumas das referências que eu utilizo, né, as principais que aparecem no artigo. E acredito que, em suma, seria isso. Agradeço a atenção de todos e agradeço especialmente a Ampap pela oportunidade. Muito obrigada.